Imagine a barulheira que não estava. Britadeira, maquita. Foi um... CEAP, Coitado dos espíritos. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar o livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz e o médium, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Médium que todos conhecemos pelo a sua dedicação à doutrina espírita, o seu amor à doutrina espírita, a sua fidelidade à doutrina espírita. Então que ele receba o nosso carinho de onde ele estiver e o nosso amor, além da gratidão, é claro, ao nosso André Luiz, ao Chico, ao Chico, ao nosso querido irmão Allan Kardec. Vamos então à leitura do Evangelho e em seguida continuar o nosso estudo. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Sem humildade, vós enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai a sua humildade, que o fez tão grande e que o colocou acima de todos os profetas. O terrível adversário do orgulho, o terrível adversário da humildade é o orgulho. E Jesus Cristo prometeu o reino dos céus aos pobres de espíritos, ou seja, aos humildes. Aqui estamos, Jesus, aprendendo a doutrina espírita, aprendendo a humildade, a modificar o nosso caráter, a trabalhar o nosso caráter, o nosso coração, transformando-nos em homens de bem. Esse é o nosso desejo, Jesus. E aprendendo com o nosso irmão André Luiz, através do nosso irmão Chico, como é a vida espiritual, a necessidade da reencarnação, a humildade daqueles que perdoaram o nosso companheiro que irá reencarnar. E assim, essa também é a nossa senda aqui na Terra. Aprender a perdoar, aprender a ser humilde, aprender que somos filhos de Deus e todos temos que crescer, que progredir, que caminhar na direção de Deus. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão dos estudos desta tarde, que o nosso irmão André Luiz nos inspire, o nosso Chico, o nosso querido Antônio de Aquino, Baltazar, o Dr. Erma, diretores da nossa casa, junto com o nosso irmão altivo, o diretor, o responsável por nossa casa de amor. Então, em nome do altivo, em nome desses espíritos amigos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso Chico, do nosso querido André Luiz, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome de Deus e de Jesus sempre, é que damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Acima de tudo, em nome de Deus, que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos ainda estudando o capítulo 13, não é 13? Que trata da reencarnação de Segismundo. Vimos o capítulo 12
importantíssimo, interessantíssimo, né? Para nossa compreensão de como se trabalha, como se dá trabalho para reencarnar. Vimos que podemos reencarnar, porque isso é uma lei biológica, como qualquer animal reencarna, como qualquer animal nasce. Nós podemos nascer. E diante de tanto trabalho, diante de tanta situação de relação entre uns e outros, de amor, de ódio, de perdão, o que falar do aborto? O que falar do aborto? Esse escárnio contra a vida humana, esse crime contra um ser indefeso. Mães alegam que são donas do corpo. Vão à justiça, gritam, fazem passeatas. E o outro que está no ventre, ele não pode gritar, ele não pode se defender, ele não pode fazer passeata. E ali tem uma vida. Então fica a nossa condenação, o nosso voto, a nossa indignação diante do aborto. O aborto é um crime. Na Colômbia, há pouco tempo, foi na Colômbia, né, que foi aprovado o aborto até os 6 meses de idade. Aqui nós temos o Marquinhos, que a filha hoje, com 10 anos, ela nasceu de 6 meses. Ele dizia que cabia na palma da mão. Tá a menina aí bonita, saudável. Nasceu de 6 meses. Então, fica aí a nossa posição, a posição da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Como somos, isso aí é você estabelecer a pena de morte. Somos totalmente contra a pena de morte, porque a morte não existe. A morte não existe. É você deixar, se for um malfeitor, longe dos nossos olhos, à solta, influenciando as pessoas, se for um malfeitor, sempre para o mal, revoltado. E a lei de Deus permite, porque seremos nós os responsáveis por aprovar leis como essas, não é? Então vamos lá. Estava aqui no trabalho de reencarnação de Segismundo, um espírito homicida, mas que se recuperou, se arrependeu do que fez e volta, está se esforçando para voltar à carne, justamente junto à família que ele destruiu, Raquel e Adelino. Ele assassinou Adelino para ficar com Raquel. Raquel caiu na prostituição, os 3 desencarnaram, sofreram muito no mundo espiritual e depois se reconciliaram, se perdoaram e os 2 retornam à carne, Adelino e Raquel. Se casam, se reencontram, se casam, têm um filho e o segundo filho seria o Segismundo. Esse que foi o assassino de Adelino. Adelino no corpo esquece o passado, esquece o perdão que combinaram retornar junto e vê em Segismundo um verdadeiro monstro, tendo pesadelos constantes quando Segismundo se aproximava do casal. Foi pedido a intervenção de espíritos amigos que os conheceram na Terra quando estavam encarnados, e ali foi feito. Alexandre, um desses instrutores, consegue reconciliar durante o sono físico o Segismundo com Adelino. E aqui
Isso tudo ficou resolvido, ficaram de voltar uma semana depois e eles estão voltando para completar a reencarnação. Foi aqui que nós paramos. Tá? Então vamos ler e a gente vai. Isso aqui merece a gente parar em casa e ler direto, porque a gente pica muito, né? A gente para, a gente entende, compreende. Mas era bom pegar a leitura desse capítulo todo, do anterior e desse. Alexandre, estou na página 248. Eu vou voltar um pouquinho. Alexandre, vou voltar um pouquinho, vou lá em cima na minha página. Em seguida, no meu livro é 248, na de vocês é outra página. Hã? Vamos lá. Então, aqui nós paramos na 256, no meu livro aqui, né? É na 256. Foi uma aula sobre sexo. Uma aula sobre sexo. Eu vou voltar e vocês vão achar. Eu vou voltar na aula passada e vou ler, porque vocês não vieram, não puderam vir, tudo sobre o que Alexandre ensinou sobre o sexo. Acharam? Achem aí, ó. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria, no meu livro é a página 250. Eu vou voltar à aula passada e não vou interromper tanto, eu vou direto. Achou? Encontrou? Ó, o sexo tem sido 207. Muito bem. Podemos ir? Então vamos lá. Já que vocês não vieram, nem você veio a aula passada, assistiu. Que aula belíssima que ele vai dar sobre sexo pra gente. Vale a pena a gente rever e eu vou tocar aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês interrompam. O sexo, encontrou aí? O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Olha que coisa. A verdade é que tem gente cruzando um com o outro em vez de ter relação sexual. Banalizou. Banalizou. O capítulo de relações dessa espécie no capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário da nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. Olha só, baixas correntes evolutivas. Do jeito que vocês sabem aí como acontece, né? É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos destinados a servirem a entidades que reencarnam nesses ciclos mais grosseiros.
Olha, gente, aqui na nossa casa a gente tem uma obra social muito grande. Infelizmente, não tem nenhuma delas aqui assistindo, ouvindo-nos. Mas é o comum a gente ver as mães com 7, 8, 10, 12 filhos, de pais de 5, 6, 7, 8, 10 pais diferentes. Conversando com uma delas, eu disse assim, poxa, você já tem 5 filhos, você não tem marido, você não pode viver a sua vida para os seus filhos, você botar a sua cabeça num objetivo de vida. Você já está vindo na casa, está estudando. Ela, seu Newton, não dá, é impossível. Olha só, é impossível ela viver sem um homem. E os homens também pensam em viver, é impossível viver sem o sexo. É uma paixão. É uma paixão. O que é uma paixão? Uma paixão é um exagero. É um exagero. Um exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. O exagero de um sentimento natural ou de uma necessidade natural. O sexo é uma necessidade natural? É ou não é? Claro que é. O sexo é uma necessidade natural. Nós estamos aqui por causa da relação sexual dos nossos pais. Os nossos filhos, por causa da nossa relação sexual com nossas esposas e maridos, né? Então é uma necessidade natural. Se você exagera, torna-se uma paixão. Aí a paixão, ela traz aquele que ele é um exagero tão grande porque ele nunca se sacia. Se torna um vício. Se torna um vício. É como você está com muita sede e beber água do mar. Quanto mais você beber, mais sede tem. O sal vai deixar você com mais sede. Então essas paixões, as paixões podem ser boas e podem ser más. Essa é uma má paixão. Nós fizemos um trabalho com as moças e alguns rapazes ali na praia. Algumas delas, novas ainda, disseram, mas eu gosto disso. Eu gosto. Ela gosta da prostituição. Ela viciou. Então ela vai, se prostitui, mas sente prazer naquilo que faz. Ela gosta. Isso é uma paixão ruim, que acabou se tornando um vício. E só os anos, os séculos vão tirá-la dessa condição. É ela que tem que querer parar. É ela que tem que enxergar. Está entendendo? Agora, pode ser também que essa moça, esse rapaz, você já falou, ele possa estar sendo um instrumento espiritual? Bota o microfone. Ela está perguntando se essas pessoas podem ser instrumentos dos espíritos. Claro que sim. Toda situação nossa tem sempre espíritos nos assessorando. Aí você vai dizer assim, são obsessores. Aí você chama um espírito desse, você é um obsessor. Ele vai dizer, eu não sou obsessor. Eu faço com ela o que ela gosta, ou com ele o que ele gosta. Na verdade, ele é um assessor. Há uma identificação, né? Há uma identificação do espírito com ela. Claro. Você já nunca ouviu falar nos íncubos e súcubos? Espíritos masculinos que se locupletam, sentem o prazer junto com as mulheres. Íncubos, espíritos femininos que sentem prazer junto com os homens. Vocês imaginam como não são esses motéis? Como não acontece? Então, quando vai alguém desavisado se envolver numa situação dessa, olha o que ele não leva de companhia com ele para a casa dele. Vão assimilar. É o mesmo princípio do cigarro, da bebida, mesmo princípio da droga.
o mesmo princípio. Está lá no Livro dos Espíritos. Você poderia vencer isso. Era só ter vontade. Aí ele lamenta o espírito que responde assim: ah, quão pouco de vós tem vontade. Aí a gente vê que é fácil você evitar o primeiro gole, o primeiro trago, o primeiro ato, né? Você, depois que entra no caminho, o retorno é difícil. Você vai ter que lutar, você vai ter que vencer, vai ter que fazer muito mais esforço. Então, se você não bebe, está tranquilo, mas quem gosta de beber, você já viu uma pessoa que gosta de beber achar que ela é viciada? A menina, uma vez, trouxe o pai, porque disse que o pai bebia muito, que o pai bebia, se embriagava muito. E aí nós conversamos com o pai. Eu falei assim: não, eu não. Ela acha que eu sou viciado em bebida, como é que chama? Alcoólico. Eu não paro porque eu não quero. A hora que eu quiser parar, eu paro. Todos eles dizem a mesma coisa. A hora que eu quiser parar, eu não paro. Ontem eu não bebi. Então, com esses homens, tem espíritos que gostam de beber. Ele gosta de beber, ele vai desencarnar, vai continuar com o vício. Porque isso é da alma, é do espírito, não é do corpo. Ele vai continuar bebendo. E como é que ele vai beber? Vai procurar quem gosta de beber. O drogado, você acha que tem alguém se drogando sozinho ali? Quando ele coloca o braço para tomar um pico na veia, o espírito está com o braço dele sobrepondo o dele. E o espírito está dizendo: vambora, 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 vambora. E aquele espírito morreu de overdose. Ele não está nem aí se o outro vai morrer de overdose. Se o outro morrer de overdose, ele vai buscar outro, e assim vai. Quando não são arrebatados por corjas de espíritos vagabundos que pululam no mundo espiritual. Essa é a palavra. Dura, né? Mas é isso mesmo. Igual tem encarnado, tem desencarnado. Da mesma maneira que a gente não vai em determinados lugares, a determinadas horas, porque é perigoso, é certo que você vai ter problema, no mundo espiritual é a mesma coisa. Muitos espíritos correm, fogem, se escondem, e outros, quando são pegos, são levados de roldão para ser explorados. Tudo por causa das paixões, do vício. E o vício do sexo é uma coisa muito séria. E nós sabemos disso. Tudo que é prazeroso, tudo que causa prazer, você tem que ter o equilíbrio. Senão você se destrambelha, você machuca as pessoas, você destrói casamentos, enfim. Famílias destroçadas por causa disso. Agora, há um movimento muito grande para desestabilizar o lar, a família. Então são ideologias que querem destruir a sociedade, e a maneira de destruir a sociedade é destruir a família. E o modo que você tem de destruir a família é destruir o indivíduo, para que depois eles dominem. E quando dominar, eles matam quem quiser matar, atira quem quiser atirar, aí já é tarde. Ideologias nefastas, que deveriam ser proibidos. Alguns partidos políticos que a gente tem aí, que deveria ser tão proibido, pois é tão nefasto quanto foi o nazismo. Mas vamos lá. Aí se estimula o sexo. Se estimula, é a novela, são os programas, até programas infantis, os gibis, já tentando na primeira infância estimular a criança ao desvario sexual. Você sabe que hoje, ao meio-dia, assisti no jornal, uma moça, o marido chegou em casa e ficou assustado porque ela não tinha chegado. E ela fazia um trabalho à noite, depois do trabalho dela normal,
de fazer assistência às pessoas de rua. Aí ele ficou preocupado, porque ela chegou em casa um dia da semana anterior, dizendo para ele que ela estava muito preocupada com... A gente viu Você aquela viu situação. isso? Eu fiquei... Mas como ali teve duas vertentes, eu não vou nem comentar. Aí eu peguei, quando eu estava lendo esse aqui lá em casa, aí eu falei, meu Deus, essa moça acho que está nesse caso do livro. Como ali teve outras coisas que disseram, então a gente não vai comentar. E é uma coisa recente que envolve pessoas, eu não posso falar aqui. Que se ouvir e não gostar, a gente pode ter problema. Então vamos lá. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o outro perdido em vasta quantidade de ganga. Qual ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham, de fato, aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais. Olha só, olha o sexo em regiões elevadas, uma permuta, uma troca de energia, perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Então vocês vejam, por exemplo, nós citamos semana passada, eu lembro de uma entrevista com o Chico, quando perguntaram, você não sente falta de ter filhos, de casamento? Ele disse, mas eu tenho muitos filhos, a minha obra são os meus filhos. Eu tenho mais de 300 filhos. Então ele canalizou a energia dele para isso, para o trabalho. É o que a gente tenta fazer aqui. É o esforço que um altivo fez, o esforço que um Divaldo fez. Depois a gente vai ficando mais velho, mais maduro, é natural que essas energias vão diminuindo. É natural. Mas você vai, se você trabalhar a sua mente, achando que você é um menino ainda e quer, você nunca vai sair daquela situação ilusória. Então você precisa canalizar o seu pensamento para realizações na vida, outras realizações. A casa espírita é um bom lugar para a gente realizar sonhos de ajuda. Como a gente está feliz ali, um trabalho danado, mas, poxa, eu estou muito feliz com o consultório odontológico que vai atender tantas mães, tantas crianças. Então você canaliza a sua energia para buscar tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Pois não, senhora. Pode entrar e sentar. Pode entrar e sentar. Quando terminar, nós conversamos com a senhora, tá? Então seja bem-vindo. Nós estamos estudando as obras de André Luiz e hoje o livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 13. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. Porque o sexo tem essa importância na procriação. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aqueles que amam, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior, em parte alguma. Ele vai explicar aqui a posição do Adelino. Porque o Adelino estava com tanto ódio,
do reencarnante, do Segismundo, que ele destruía o próprio sêmen, trazendo prejuízos. Olha o que ele está dizendo aqui, vocês vão ver isso no decorrer do estudo. Ele destruía. O ódio, então, nunca será de acordo com a lei de Deus. Nunca. Então ele vai ter uma relação com a esposa dele, simplesmente por ter, sem o sentimento, porque ele está com ódio, ele está com raiva, sem o sentimento de amor. Nesse caso aqui, em que se necessita da reencarnação de Segismundo. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente as sensações. Olha aqui, palavra diferente para a relação sexual. A gente experimenta quando não tem amor, simplesmente sensação. Aí você vicia na sensação. A sua pergunta, Malu. Você vicia. É uma paixão inferior. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiência proveitosas, oportunidade de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno cuja causa reside no próprio Deus, Pai, Criador de todas as coisas, de todos os seres. As palavras de Alexandre abriram-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Eu estou passando direto porque a gente estudou bem semana passada, né? Está revendo aqui. Essa união de qualidades entre os astros, olha que coisa interessante que ele coloca. Essa união de qualidade entre os astros, né, os planetas, os astros, os sóis, chama-se magnetismo planetário. Chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante funcionamento da vida universal, circunscrevendo-a a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Então a sexualidade não está no órgão apenas. Isso é lei natural. É lei de atração. Como ele disse, o magnetismo nos astros, nos elementos químicos, afinidade. Você une duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio por afinidade. No homem, amor. E você não pode resumir essa lei simplesmente em órgãos. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas.
As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem a exigências da vida, em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do caráter de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Uma no físico, a outra troca, né, do sentimento entre as almas. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referente à posição do sexo na vida universal. É lamentável, continuou o orientador gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenham menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Então, como nós dissemos, existem ideologias banalizando a questão sexual. Veio aí, recentemente, a questão do gênero, né, que causou um problema muito sério. Então, meia dúzia aí de pessoas faz um estardalhaço danado, o que a maioria não quer. E eles insistem, O Congresso deu isso por encerrado. O Supremo, a mesma coisa. Mas tem uns cabeça de prego aí que querem, que insiste. Aí você vê, ensinando isso nas escolas, as meninas com short cada vez mais curto, com os seios cada vez mais aparecendo, e provocam, e como muitas não se previnem, têm filhos cedo, jogam filhos no mundo, quando não praticam abortos criminosos sequentemente, muitas vezes pagando até com a própria vida. A gente vê, é comum aqui, a gente vê a questão do aborto aqui. É comum a gente ver, como nós falamos, a mãe com vários filhos de pais diferentes. É um instinto. É isso aqui. Todos responderão por isso. Porque o sexo é divino. É divino. A gente fala, Dona Maria. A tua filha tem o quê? Ah, essa tá pouco. Eu conheço uma que tem 9. É isso mesmo. Fala, Conceição. A Conceição está dizendo que até em festas de aniversário de crianças, as músicas estimulam a questão sexual. Pois é.
Agora, pois é, recentemente teve aí um filme que foi censurado, né, de dois comediantes aí, uma coisa triste de se ver, uma baixaria envolvendo crianças, e o debochado ainda diz, consegui desagradar todo mundo, estou satisfeito com o que eu fiz. Não quer chamar atenção, né, quer chocar, é o que quer. Então vamos lá. Todo ato criador, vou voltar um pouquinho, todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade. E são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão, olha aí, paixão viciosa. Então, o que é uma paixão? A paixão é um exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Nós vamos estudar isso lá no Livro dos Espíritos. Numa paixão viciosa, tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. Porque essas pessoas sofrem. Elas não são felizes. São inquietas. Muitos verdadeiros vampiros. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Não é natural? Né? Alexandre sorriu e respondeu, ninguém contesta esse caráter de manifestações sexuais, é claro que é natural. Nos circos da carne. Mas todas as leis naturais da experiência humana devem ser exercidas como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. É a mesma coisa que a alimentação. A alimentação é uma necessidade natural? Todo mundo tem que comer, tem que se alimentar. O exagero é uma paixão, vira gula. E não tem gente gulosa? Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Interessante, né? Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Olha aí, sensações. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através das permutas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação infinita. Então é um momento que a gente tem de estabilidade no casamento, né? É uma troca constante, né? Uma troca magnética constante entre os parceiros, gerando relações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Fala. Alguém falou alguma coisa aí? Falou relações
Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Não é isso? Não. Vocês têm tantos anos de casado, né? Quantos anos? 50? Quando um pensa, o outro já sabe. A Lurdinha, quando olhava para mim, já dizia, o olhar dela já escrevia uma página inteira. Eu já entendia, né? Então, os anos de convivência faz isso, né? Basta um olhar que você já sabe o que ela quer, né? Pois é, há uma troca constante, uma troca afetiva. E muitas vezes não tem mais nessas situações não tem mais a necessidade carnal. É isso que ele está dizendo aqui. Tudo isso nós falamos bem semana passada. Vamos continuar. Vou passar um pouquinho, tá? Uns 10 minutos, para a gente seguir em frente. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. Então a gente vê aí, as mulheres dão à luz a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maridos diferentes. 9. Né, Linéia? 5. 5 maridos, Elinéia? Você vai ficar com quem lá do outro lado, Elinéia? Engraçado. No outro dia uma pessoa me perguntou aqui, a minha mãe, ela falou aqui, tem tempo. A minha mãe, estou rindo da Elinéia. A minha mãe casou 7 vezes. Um número cabalístico, né? E ela ficou viúva 7 vezes. Ficou viúva 7 vezes. Eu falei, opa, essa é a viúva negra, né? E ela está com alguém, está namorando ô mulher namoradeira, ficou viúva 7 vezes. Aí ela me perguntou assim, com quem minha mãe vai ficar no mundo espiritual? É uma pergunta. Teve uma história dessa na época de Jesus, quando Jesus foi buscar água junto ao poço de Jacó. A mulher samaritana vem apanhar água, ele pede água, né, e tem aquela conversa. Como tu, judeu pede, se dirige a uma mulher e samaritana para pedir água. Aí tem aquela conversa toda, aí Jesus diz para ela assim, se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Aí ela, opa, eu quero dessa água. Onde é que tem dessa água? Ela está pensando que é a água do poço. Mas se o senhor não tem a corda, o poço é fundo, como é que o senhor vai tirar a água? Jesus está falando da água viva. Bom, isso aí tudo tem uma interpretação, mas onde que a gente quer chegar? Jesus diz para ela assim, ela não compreendeu, vai chamar o seu marido, não é? Vai chamar o seu marido. Aí ela responde, mas eu não tenho marido, Senhor. Aí ele, dissestes bem. Já tiveste 5. E esse com quem está não é seu marido. Teve 5. Morreram os 5, né? E estava com outro ainda. Aí ela se encantou, né? Como é que ele adivinhou uma coisa dessa? Então, com quem a pessoa vai ficar no mundo espiritual? Casa 1, 2, 3, 4 vezes. Ele está explicando aqui. Estou em aula, daqui a pouco a gente conversa. Ele está explicando aqui, está dizendo, o que é verdadeiro é a
ligação afetiva verdadeira, o amor. Esse é que vai ficar. Nós estudamos aqui na obra passada, nos Missionários da Luz, um caso desse. Não lembra? Eu não lembro o nome dos personagens. A Conceição sabe o nome de todo mundo. Ela saiu aqui agora. Hã? Conceição, entra aí. Estou precisando de você. Ele casou uma segunda vez. E a esposa... Conceição, como é que é o nome daquele personagem que casou uma segunda vez e a esposa ficou com ciúmes, mas depois compreendeu? Está lá no... Não, não é Alfredo não, Félix também não. Hã? É no Mensageiro. Não, mas não tem problema, o nome não tem problema. E quando ele chegou no mundo espiritual, a primeira esposa e a segunda esposa estavam juntos. E o André Luiz ficou, opa, como é que pode isso? E aí ele, acho que era Félix mesmo o nome dele, ele tentou explicar e a esposa, não, pode deixar que eu falo. Aí ela conta toda a história. Na verdade, ele amava muito a primeira esposa. Ele era o amor dela. E ela entendeu quando a mãezinha dela tirou ela de junto do marido, que ele estava morto de ciúme, porque ele ia casar de novo, que dizendo, olha, você deixou 2 filhos, quem vai cuidar das suas crianças? Quem vai cuidar dele? Ele precisa trabalhar. E a segunda esposa vem, ele casa, ela cuida das crianças, cuida dele, né? Ele desencarna, ela desencarna depois também. E ele fala das uniões carnais, dá uns nomes que eu não me recordo. Aqui tem um verdadeiro amor, as uniões fraternais, que foi aquele caso, foi ajudá-la, ela se uniu para ajudar aquele esposo. E o verdadeiro amor dela, né, eles estavam todos no mundo espiritual, estava na terra. Ela não o conheceu naquela vida, mas na vida seguinte ela já estava se preparando para reencontrar com aquele espírito que ela amava e que ele amava ela. Então a gente fica com quem a gente ama de verdade. E se ela não amou nenhum dos 7, ela não vai ficar com nenhum, porque cada um segue a sua vida. O que é da carne fica na carne. O que é da carne fica na carne. Acaba. Acaba quando as pessoas se unem, se separam. Se juntam de novo, se separam. Tem aí um cantor aí, não vou falar também o nome dele, com olho de peixe morto, já casou umas 12 vezes, não já? E toda vez ele diz que está apaixonado pela moça. E só casa com moça bonita e nova, né? Aí fica um tempinho, casa com outra. Tudo contrato, né? Faz festa, faz aquilo todo. Tem uns seguidores aí, né? Os bobalhões que ficam atrás. Aí com quem ele vai ficar quando desencarnar? Ele está preocupado com isso? As meninas que ficam com ele estão preocupadas com isso? Pô, pega um cara velho, pô. Pega porque ele tem dinheiro. Né? Tem fama. Vai ter lá um momento de fama dela. Né? É pura sensualidade. A separou, acabou ali. Tchau, tchau, obrigado, foi tudo bem. E vida que segue. Não tem amor nenhum. A gente vê crianças vindo, no outro dia eu escutei isso da Dilane, o Espírito disse para ela, essas crianças que a gente cuida aqui, elas não tiveram o merecimento, o mérito de ter uma família. Aí elas vêm numa família dessa. Tem 3, 4, 5 irmãos, cada um de um pai diferente. E a mãe destrambelhada. Tudo por causa de sexo. Está vendo como isso complica a vida? Né? Como é que ficam essas mentes? Como é que ficam? A Irinéia não está mais aqui, eu vou falar baixinho que ela saiu, porque eu conversei com ela. Falei, Irinéia, é com ela que eu estava conversando. Irinéia, não dá para você botar a cabeça aqui no trabalho? Não dá não, seu Newton. Tá, ela ainda brincou ali comigo, ouviu, ela falou, 5, né, vai.
Ah, cada um que sabe de si, né? Vamos lá. Não estou condenando em nada. A gente está mostrando uma realidade. E você vê, ela se referiu, ela ouviu o assunto aqui, ela se referiu sorrindo, né? Rindo. Não está levando a sério. Com quem ela está agora também é passageiro, não é motorista, né? Com certeza. Hã? Ah, não me lembro, já passou, não faz mal. Vamos lá, vamos continuar. Olha aqui, o universo, filho de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva, homem ou mulher, dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Eu não vou falar aqui, porque vai se estender, e o André Luiz não tocou na questão da homossexualidade, né? É uma outra questão que precisa ser bem entendida, bem compreendida. Então a gente fala de homem e de mulher. Agora a gente vê preferências sexuais aí, tem umas coisas que eu nunca ouvi falar. No outro dia uma pessoa falou aí que tem isso? Não é? Um montão. Aí você vê como está a cabeça das pessoas. Tem um montão, tem mais de 15, mais de 20. Vamos lá. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditação mais edificante. Foi aqui que nós paramos na aula passada. Eu fiz uma rápida revisão para a gente se situar e ver o quão importante é essa questão sexual em nossas vidas. Esperei ansioso um instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo que encetar era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Então eles iam agora para a casa do casal, Raquel e Adelino, na véspera do espírito reencarnar. Na véspera do espírito reencarnar. Chegados à moradia, nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Pô, tem uns nomes complicados, né? Herculano, não é comum, né? Segismundo. Eu lembro do Sugismundo quando era garota, né? É para não identificar e bota o nome diferente. Alexandre informou-me tratar-se de espírito construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Olha, todo um preparo para o Segismundo voltar. Como de outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de afeição. A família era unida, né? Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão, procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos francamente indecifráveis ao meu olhar. Então, olha só, o Segismundo ia reencarnar, eles foram até a casa do casal que ia receber aquele espírito e começaram a examinar o mapa do corpo que ele ia ter. Para isso, precisavam analisar os cromossomas dos pais, o que eles iam fornecer para a formação do corpo físico. Olha, quanto cuidado, quanto trabalho.
para a mãe abortar? Para fazer o aborto? Vamos lá, vamos continuar. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: Este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Pô, se está difícil para André Luiz, imagine para a gente, né? Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Ó. Então ali havia todo um trabalho. Em outros casos, reencarna-se simplesmente obedecendo a leis biológicas. Nesse caso, por merecimento do Segismundo, não. A gente vai ter que parar, está na hora. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama em grande prostração. Olha como é que é difícil nascer. Como é difícil morrer. Nascer todo mundo nasce, morrer todo mundo morre. Nascer bem é diferente. Morrer bem é diferente. Onde é que está Deus nisso tudo? Deus está em tudo. Nós é que temos que fazer merecer. A lei de Deus está aí. Eu é que tenho que buscar. Se eu vivo uma vida voltado para a sensualidade, já que a gente falou do sexo, o sexo desvairado, como é que eu vou morrer? A minha referência vai ser sempre o corpo físico. Sempre o corpo. E não a vida espiritual. Eu não vou ter visão da vida espiritual. Por isso vou sofrer. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal. E enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Igual fica o moribundo antes de morrer, fica antes de nascer. Já estive mais animado, disse-me ele, triste. Entretanto, agora falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Olha como é que a gente fica quando nasce. Porque você vai mergulhar num corpo, você vai esquecer o passado. Como nós estamos aqui. A gente não lembra quem nós fomos. A gente não lembra o que fez. Então é uma viagem que pode dar certo, como pode dar errado. Né? E aí eu só vou ler esse pequeno parágrafo para a gente continuar semana que vem, senão vocês não aguentam. Tenha calma, respondi, confortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Porém, além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou: sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em que nosso processo de elevação. Ai de mim, se cair outra vez. Ó. Ele fica preocupado. Porque você entra no emburrecedor. O corpo físico é um emburrecedor. Deixa a gente burro. A gente não lembra de mais nada, a gente esquece o passado. A gente estava tratando de uma pessoa
um dia desse, e ela estava com alguns problemas espirituais. E uma outra pessoa, naquele tratamento, incorporou o espírito que estava junto com ela. E falou algumas coisas, e junto ali tinham também um espírito, que veio em seguida, um espírito benfeitor, que gostava da pessoa. E o espírito dizia assim: eu falo para ela, mas ela não me escuta. Eu falo constantemente. Nem todo mundo é amigo dela, ela não pode confiar plenamente em todos. Ela tem que ter mais atenção. Ela precisa nos ouvir. Aí eu disse para o espírito: eu já falei com ela várias vezes, e ela é teimosa. Se ela não me escuta, como é que ela vai te escutar? Vocês estão vendo como é que a gente é teimoso? Você fala com a pessoa, você é direto, você é objetivo, e ela não entende, não te ouve. É um parente, é uma pessoa que você ama, é um filho, é uma esposa, é um marido, e ele não quer ouvir. Imagine os espíritos, ele não escuta, porque a cabeça dele está em outra direção. Gente, vamos parar por aqui? Hoje é dia... Então a gente vai parar aqui na página 258. A minha página é 258, a tua página da dela 213. Tá? Então, gente, vocês gostaram do estudo? Muito bom, né? Então, estamos estudando o livro Missionários da Luz, estamos no capítulo 13. Vamos fazer então a nossa prece, terminando o nosso estudo, agradecendo a Deus, acima de tudo, a Jesus, por esses momentos de enlevo em nossa casa espírita, em nossa casa de amor. Obrigado, querido irmão André Luiz, obrigado, Chico. Obrigado ao Altivo por nos proporcionar esses momentos de estudo. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe vocês, todos vocês, trabalhadores, instrutores, diretores desta casa de amor. Que Deus nos abençoe, nos ajude a valorizar a vida, a valorizar a doutrina espírita, a valorizar esse conhecimento que nos chega fruto do trabalho árduo de um médium dedicado, como foi o nosso Chico, e de um médico espiritual também, trabalhador, dedicado, e que fez uma grande transformação em sua vida. Que Deus então nos ajude a vencer a nós mesmos em primeiro lugar, e caminhar sempre sob a luz do Cristo Jesus, sob a luz da doutrina espírita. Que seja em nome desses amigos queridos, em nome do nosso irmão altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, em nome de André Luiz, do Chico, de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, que terminamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.